O som rasgou o silêncio da manhã. Não era a batida suave de um vizinho, nem o chamado casual de um vendedor. Era um toque, 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 seco, autoritário, impaciente. Repetiu-se, mais forte, vibrando na madeira frágil da porta. Isabel encolheu-se na cama estreita, o cobertor fino puxado até o queixo. O coração, já acostumado a sobressaltos, martelava contra as costelas como um pássaro preso. Ela sabia. Antes mesmo de afastar o cobertor, antes de colocar os pés descalços no chão frio de cimento rachado, ela sabia o que a esperava. Aquele som era o prenúncio do fim. Respirou fundo. O ar pesado carregado com o cheiro de mofo e poeira que impregnava a pequena casa. Levantou-se, o corpo velho e cansado protestando a cada movimento. O vestido puído que usava para dormir roçava em seus joelhos ossudos. Atravessou o único cômodo que servia de sala, quarto e cozinha, desviando da mesa bamba e das duas cadeiras desparelhadas. O sol entrava timidamente por uma fresta na janela improvisada com plástico, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Toque, toque, toque! Mais alto agora. Uma voz masculina, abafada pela porta, chamou. Senhora, sabemos que está aí. Abra, por favor. Assunto oficial. Isabel fechou os olhos por um instante. A resignação lavou seu rosto com uma onda fria. Não havia para onde fugir. Não havia como adiar. A mão tremia ao alcançar a maçaneta gasta. Girou-a e puxou. A porta rangeu, revelando não um, mas 3 homens parados no pequeno terreiro batido em frente à sua casa. Estavam impecavelmente vestidos em ternos escuros, que contrastavam absurdamente com a pobreza do cenário. Sapatos lustrosos pisavam com hesitação na terra vermelha. Um deles, o que parecia ser o líder, deu um passo à frente. Tinha cabelos grisalhos penteados para trás e um rosto impassível, quase entediado. Segurava uma pasta de couro. Senhora Isabel Antunes? Perguntou a voz neutra profissional. Isabel apenas assentiu, a garganta seca demais para formar palavras. Somos da Secretaria de Habitação e da construtora Vértice. Ele continuou, abrindo a pasta e retirando alguns papéis. Viemos cumprir uma ordem judicial de reintegração de posse e demolição imediata deste imóvel. Ele estendeu os papéis, mas Isabel não fez menção de pegá-los. As palavras ecoaram em sua mente, cada sílaba um golpe. Demolição imediata. Mas como assim? Conseguiu finalmente balbuciar, a voz embargada. Eu moro aqui há quase 5 anos. Senhora, interveio outro homem mais jovem com óculos de aro fino e uma expressão ligeiramente mais compadecida. Este terreno é uma área de ocupação irregular. Pertence ao município e foi designado para um novo projeto de desenvolvimento urbano. Além disso, ele acrescentou, baixando um pouco a voz, a estrutura da casa é precária. Laudos técnicos indicam risco iminente de desabamento. É para sua própria segurança e a dos vizinhos. Risco, segurança. As palavras soavam ocas, cruéis. Segurança era o teto sobre sua cabeça, por mais frágil que fosse. Segurança era aquele pequeno refúgio que construíra com tanto esforço, tábua por tábua, remendo por remendo. Mas eu não tenho para onde ir. As lágrimas que ela tentara conter começaram a escorrer pelo rosto enrugado. Não tenho família, não tenho ninguém. Para onde eu vou? O desespero em sua voz era palpável, uma súplica nua e crua lançada ao vento. O homem mais velho pigarreou, claramente desconfortável com a demonstração de emoção. A prefeitura tem procedimentos para estes casos. Nesse momento, uma mulher aproximou-se, vinda de um carro simples estacionado um pouco mais adiante na rua improvisada. Tinha um rosto bondoso, mas um olhar cansado, de quem já vira aquela cena muitas vezes. Vestia um colete da assistência social. Senhora Isabel, disse ela, com uma voz suave, mas firme. Meu nome é Cláudia. Sou assistente social. Eu vou acompanhá-la. Nós temos um lugar para a senhora. Um fio de esperança surgiu no peito de Isabel, frágil como uma teia de aranha. Um lugar? Sim, confirmou Cláudia. Conseguimos uma vaga para a senhora em um asilo público conveniado. Asilo.
A palavra caiu sobre Isabel como uma sentença. Não era um lar, um abrigo temporário, mas um asilo, um depósito de velhos esquecidos, imaginou ela, onde seria apenas mais um número, esperando o fim em corredores frios e impessoais. A esperança morreu tão rápido quanto nascera, substituída por um pavor gelado. Asilo? Repetiu, a voz um fiapo. Não, eu não posso ir para um asilo, não quero. O horror da ideia a fez recuar para dentro de casa, como um animal acuado buscando refúgio em sua toca. Ela tropeçou até o sofá velho, com o tecido rasgado mostrando a espuma amarelada por baixo, e desabou sobre ele. As lágrimas agora corriam livremente, soluços sacudindo seus ombros magros. Eu não vou sair daqui, disse ela entre lágrimas, a voz ganhando uma força inesperada, a força do desespero. Olhou para os homens parados à porta, o rosto marcado pela dor e pela raiva. Esta é a minha casa. Eu não saio. Se quiserem derrubar, vão ter que derrubar comigo dentro. Cruzou os braços sobre o peito, o queixo erguido numa postura de desafio fútil. O líder dos homens engravatados suspirou, um som de impaciência contida. Fez um sinal discreto com a cabeça. Dois homens altos e corpulentos, que até então permaneciam discretamente ao lado do carro da construtora, vestindo camisas polo com o logo da empresa, aproximaram-se rapidamente. Eram claramente seguranças, preparados para lidar com resistência. Senhora, por favor, não torne as coisas mais difíceis, disse um deles, a voz grave, mas sem ameaça explícita. Eu disse que não saio, gritou Isabel agarrando-se às laterais puídas do sofá. Os seguranças não hesitaram. Cada um segurou um de seus braços magros. Isabel debateu-se, tentou fincar os pés no chão, usou a pouca força que tinha para resistir. Foi inútil. Eles a levantaram do sofá como se ela fosse uma boneca de pano, seus pés mal tocando o chão. A humilhação da impotência a invadiu, mais dolorosa que o medo. O corpo, traindo sua vontade, relaxou. A luta esvaiu-se dela. Esperem, murmurou a voz rouca derrotada. Por favor, só me deixem pegar algumas coisas. Minhas roupas, meus documentos. Os seguranças trocaram um olhar e assentiram, afrouxando o aperto, mas permanecendo ao seu lado, vigilantes. O homem de terno fez um gesto de consentimento. Com os ombros curvados, Isabel arrastou-se até o canto que servia de quarto. Debaixo da cama, puxou uma mala antiga de papelão, amarrada com um barbante para não abrir. Abriu-a sobre a cama desfeita. Com mãos trêmulas, dobrou as poucas peças de roupa que possuía. Alguns vestidos desbotados, blusas gastas, um casaco de lã remendado. Pegou uma pequena caixa de metal, onde guardava seus documentos, a carteira de identidade amarelada pelo tempo, a certidão de nascimento, alguns papéis antigos cujo propósito ela mal lembrava. Era tudo. Uma vida inteira resumida ao conteúdo escasso de uma mala velha. Fechou a tampa, o som do fecho metálico enferrujado parecendo um ponto final. Carregando a mala numa mão, apoiando-se na parede com a outra, ela caminhou lentamente para fora. Os seguranças a seguiram de perto. Ao cruzar a soleira, parou e olhou para trás. Para as paredes rachadas, para os móveis velhos, para o espaço exíguo que fora seu universo nos últimos anos. Não era muito, e nem era seu por direito, como os homens haviam dito. Fora uma invasão, um ato de desespero para ter um teto. Mas ali, naquele barraco condenado, ela encontrara um simulacro de paz, uma trégua numa vida que parecia persegui-la com infortúnios. Uma lágrima solitária escapou e rolou por sua bochecha. Do lado de fora, o barulho já havia começado. Uma retroescavadeira, com suas garras metálicas ameaçadoras, avançava sobre a frágil estrutura. O primeiro golpe veio na parede lateral. O som de madeira estilhaçando, de taipas se desfazendo, foi como uma facada no peito de Isabel. Ela desviou o olhar, incapaz de assistir à destruição final de seu refúgio. Poeira subiu, engolindo o que restava. Foi então que ela percebeu os olhares. Alguns trabalhadores da demolição, encostados na caçamba de um caminhão, observavam-na.
Não havia compaixão em seus rostos, apenas um divertimento cruel. Cochichavam entre si, e então ela ouviu as risadas. Risadas abertas, zombeteiras, direcionadas a ela. Isabel franziu o senho, a dor dando lugar à confusão. Por que riam? O que havia de engraçado em sua desgraça? Então, um deles, um homem mais jovem, de capacete amarelo e rosto sujo de poeira, falou alto o suficiente para que ela ouvisse, com um escárnio evidente na voz. Ei, olha lá, não é aquela velha? Aquela que vivia na televisão, cheia de pose? Outro respondeu rindo. É ela mesma. Caramba, que fim trágico, hein? Acabar num barraco caindo aos pedaços e ainda ser expulsa. Um terceiro acrescentou com uma maldade fria. Trágico nada. Se bem que, pensando bem, depois de tudo o que ela fez, ela merece passar por isso. Bem feito. As palavras a atingiram como pedras. Televisão. Fim trágico. Merece. De repente, tudo fez sentido. O passado. Aquele passado que ela tentara enterrar sob camadas de silêncio e esquecimento. O motivo pelo qual viera parar ali, buscando anonimato e paz. Ele a encontrara. Mesmo ali, na miséria e no desespero, seu passado a perseguia, estampado nos olhares e nas risadas cruéis daqueles estranhos. A vergonha a queimou por dentro, misturando-se à dor da perda. Nesse instante, uma figura se destacou entre os trabalhadores e os escombros que começavam a se acumular. Um homem alto, de porte atlético, que aparentava estar na casa dos 40 anos. Vestia calças de sarja, botas robustas e uma camisa de botões de boa qualidade, muito diferente dos ternos dos burocratas ou dos uniformes dos operários. Ele não disse uma palavra, apenas lançou um olhar duro e penetrante na direção dos trabalhadores que riam. Foi o suficiente. As risadas cessaram abruptamente, os homens desviaram o olhar, subitamente interessados em suas ferramentas ou no chão. O silêncio que se seguiu foi quase tão pesado quanto o barulho da demolição. O homem então voltou sua atenção para Isabel. Seus passos eram firmes sobre o terreno irregular enquanto se aproximava dela. Havia uma aura de comando nele, uma autoridade natural que dispensava apresentações. Quando parou a poucos metros dela, Isabel ergueu o rosto manchado de lágrimas e poeira para encará-lo. Foi quando seus olhos se encontraram. Olhos escuros, intensos, que pareciam perscrutar sua alma. Um arrepio percorreu a espinha de Isabel, uma sensação estranha e desconcertante de déjà-vu. Ela já tinha visto aqueles olhos antes. Onde? Quando? A memória se recusava a vir, escondida nas brumas do tempo e da dor. Mas a sensação era inegável, um reconhecimento visceral que a deixou tensa. Senhora, a voz do homem era grave, controlada, educada, mas com um fundo de aço. Sou Ricardo. Ele se apresentou, estendendo a mão num gesto que ela não retribuiu, ocupada em segurar sua mala e sua dignidade esfarrapada. Sou o proprietário da construtora responsável por esta demolição. Ele fez uma pausa, o olhar varrendo brevemente os destroços antes de voltar para ela. E também da empresa que irá erguer o novo empreendimento neste terreno. Isabel continuou a fitar aqueles olhos. O nome não lhe disse nada, mas o olhar, aquele olhar, a transportava para algum lugar, algum momento enterrado em seu passado tumultuado. A conexão era tênue, mas perturbadora. O arrepio intensificou-se. Com a voz embargada, não apenas pela tristeza, mas agora também por uma apreensão crescente, ela reuniu suas forças para perguntar: Quem? Quem é o senhor? O silêncio que se seguiu à apresentação de Ricardo Vale esticou-se, tenso como uma corda prestes a arrebentar. O barulho da demolição ao fundo parecia distante, abafado pela intensidade do momento. O homem à sua frente não respondeu à sua pergunta de imediato. Seus olhos escuros, tão perturbadoramente familiares, fixaram-se nos dela com uma mistura indecifrável de dureza e algo mais... reconhecimento. Sim, por um instante fugaz, Isabel teve a nítida impressão de que ele também a reconhecia, não apenas como a antiga moradora do barraco, mas de uma forma mais profunda, mais antiga. A mandíbula dele contraiu-se levemente, um músculo saltando sob a pele bronzeada.
antes que a máscara de impassibilidade voltasse a se assentar. Foi nesse instante, sob o peso daquele olhar que espelhava um passado doloroso, que a comporta da memória de Isabel se rompeu. Décadas se dissolveram como névoa ao sol da manhã. Ela não era mais a velha senhora desamparada vendo seu último refúgio ruir. Era a jovem Isabel, cheia de uma ambição que a consumia por dentro. A imagem de Flávio surgiu nítida em sua mente. Flávio, com seu sorriso fácil e seus olhos gentis, o uniforme de porteiro noturno ligeiramente amarrotado após uma longa jornada. Eles moravam num apartamento minúsculo, quase sem móveis, mas que parecia transbordar de amor e planos. Flávio, tão simples em seus desejos. Isabel lembrava-se de uma noite fria, sentados no chão da sala improvisada, dividindo um prato de macarrão. "Um dia, meu amor", dissera ele abraçando-a por trás, o queixo apoiado no ombro dela. "Vamos ter a nossa casinha. Um quintal grande, umas 3 ou 4 crianças correndo e fazendo bagunça. E você do meu lado sempre, rainha do nosso lar." Isabel sorrira, um sorriso que talvez já naquela época não fosse inteiramente sincero. Seus sonhos voavam muito mais alto, para muito além das paredes de uma casinha suburbana. "Eu quero mais, Flávio", respondera ela, virando-se para encará-lo, os olhos brilhando com uma febre que ele confundia com paixão. "Eu quero o mundo. Quero ver meu rosto nas capas das revistas. Quero luzes, fama, dinheiro, muito dinheiro. Quero que todos saibam quem eu sou." Flávio apenas sorrira de volta, com aquela confiança ingênua que o caracterizava. "E você vai conseguir, Isa. Você consegue tudo o que quer. Eu sei que consegue. Estarei aqui aplaudindo quando acontecer." E ela tentava. Ah, como tentava! Batia de porta em porta nas agências, aceitava qualquer papel insignificante, figurinhas em comerciais de margarina, uma sombra desfocada no fundo de uma cena de novela barata, sem direito a uma única fala. Pequenas humilhações diárias que alimentavam sua determinação. Não desistiria. Aquele mundo de glamour seria seu. Foi num desses trabalhos esquecíveis, numa gravação externa sob o sol forte, que ela o conheceu. Um diretor influente, conhecido por lançar estrelas e por ter um olhar clínico para novos talentos e para mulheres bonitas. Ele passou por ela várias vezes, o olhar demorando-se mais do que o profissionalismo exigia. Isabel sentiu o peso daquele interesse, um misto de vaidade e desconforto. Finalmente, ele se aproximou, um sorriso calculado nos lábios. "Você tem algo especial, menina", disse ele, a voz macia. "Um brilho, mas está no lugar errado." Ele claramente a estava paquerando. Isabel, ainda fiel à imagem de Flávio e ao amor simples que ele representava, recuou um passo. "Agradeço, senhor, mas eu sou comprometida. Tenho namorado." O diretor riu baixo, como se ela tivesse contado uma piada. "Namorados vêm e vão, querida. Oportunidades assim não." Ele tirou um cartão elegante do bolso do paletó. "Fique com meu número. Me ligue quando mudar de ideia. Ou quando quiser conversar sobre o seu futuro. O verdadeiro futuro." Isabel pegou o cartão com dedos hesitantes, sentindo o papel grosso e a tinta em relevo. Sentiu um calafrio, uma mistura de repulsa e tentação. Guardou-o no fundo da bolsa e tentou esquecer. Não ligou. Algumas semanas depois, a náusea matinal e o cansaço inexplicável a levaram ao posto de saúde. O diagnóstico veio rápido. Grávida. Quando contou a Flávio, ele explodiu em alegria. Levantou-a do chão num abraço rodopiante, os olhos brilhando de felicidade pura. "Um filho, Isa. Vamos ter um filho. Seremos pais. Uma família." Isabel forçou um sorriso, mas por dentro, um pânico gelado se instalava. Um filho, naquele momento? Aquilo não estava em seus planos. Uma criança era um empecilho, uma âncora que aprenderia aquela vida medíocre que tanto desejava abandonar. A gravidez avançou, e com ela, a distância emocional entre ela e Flávio. Ele cuidava dela com devoção, falava com a barriga, comprava roupinhas de bebê com suas parcas economias. Ela permanecia apática, distante, perdida em seus próprios pensamentos e ambições frustradas.
9 meses se arrastaram. O parto foi rápido, quase impessoal. Um menino saudável. Flávio estava radiante ao segurar o pequeno embrulho nos braços pela primeira vez. Lágrimas de pura emoção escorrendo pelo rosto. Isabel, na cama do hospital, sentia um vazio imenso, uma desconexão assustadora. Ele é lindo, Isa. Perfeito. Já pensou em um nome? Perguntou Flávio, a voz embargada. Isabel apenas deu de ombros, virando o rosto para a janela. Flávio, em sua ingenuidade, pensou ser depressão pós-parto, algo que passaria com o tempo. Mas era mais profundo. Era a rejeição silenciosa de uma vida que ela não queria. Assim que teve alta, voltou para o pequeno apartamento. Flávio foi trabalhar em seu turno noturno, deixando-a com o recém-nascido. O bebê dormia no berço improvisado. O silêncio da casa era opressor. Isabel abriu a bolsa e seus dedos encontraram o cartão do diretor. Encarou-o por longos minutos, os números parecendo dançar diante de seus olhos. O futuro que ele prometera versus o presente que a sufocava. A ambição venceu. Discou o número. Naquela mesma noite, Flávio voltou para casa exausto, ansioso por ver sua pequena família. Encontrou o apartamento vazio. O berço estava lá, mas o bebê não. Sobre a mesa da cozinha, um bilhete apressado, escrito na caligrafia elegante de Isabel. Flávio, meu amor, preciso ir. Preciso seguir meus sonhos. Não posso ficar presa. Um dia você entenderá. Eu te amo. E só. O mundo de Flávio desabou. O choque o paralisou por um momento. Depois veio a dor lancinante, a compreensão brutal do abandono. Ele caiu de joelhos no meio da sala vazia, um grito de angústia rasgando a garganta. Onde estava seu filho? A busca desesperada começou. Horas depois, uma vizinha condoída lhe entregou o bebê, que Isabel deixara com ela sob um pretexto qualquer antes de desaparecer. Flávio abraçou o filho minúsculo contra o peito, as lágrimas molhando o rostinho adormecido. Eu vou cuidar de você, meu filho, sussurrou ele, a voz quebrada pela dor e pela determinação. Eu prometo. Nunca vou te abandonar. Seremos só nós dois. Crash! O som ensurdecedor de mais uma parede do barraco vindo abaixo trouxe Isabel de volta ao presente com um solavanco. A poeira avermelhada subiu mais alto, quase obscurecendo o sol. E ali, parado à sua frente, estava Ricardo Vale, o homem que era a imagem cuspida e escarrada de Flávio. Os mesmos olhos, a mesma linha do maxilar, a mesma postura firme. Não havia dúvida. Aquele homem era seu filho. O filho cujo nome ela nunca se dera ao trabalho de escolher. O filho que abandonara décadas atrás. A compreensão a atingiu com a força de um golpe físico. A voz saiu trêmula, um fiapo carregado de décadas de culpa reprimida. Você é filho do Flávio? Ricardo Vale sustentou seu olhar, a dureza intensificando-se, um aceno curto e seco. Sim. A voz era baixa, controlada, mas carregada de uma emoção fria. E eu sei muito bem quem a senhora é. Aquela confirmação, a forma como ele disse à senhora, o abismo contido naquelas palavras, foi demais para Isabel. As comportas se abriram de vez. Um soluço alto escapou de seus lábios e as lágrimas jorraram quentes e amargas. As pernas fraquejaram e ela caiu de joelhos na terra batida, aos pés daquele estranho que era seu filho. Suas mãos agarraram a perna da calça cara dele, o tecido fino sob seus dedos trêmulos. Meu filho, gemeu ela, o rosto banhado em lágrimas, a maquiagem barata borrando em riscos sujos. Me perdoa, por favor. Perdoa sua mãe. Eu sei que não mereço, mas me perdoa. Ricardo recuou instintivamente, o rosto contraído em repulsa e talvez dor. Ele puxou a perna, libertando-se do aperto dela com firmeza, mas sem violência. Não faça isso. Levante-se. Sua voz era um comando frio, desprovido de qualquer compaixão aparente. Isabel obedeceu mecanicamente, lutando para se reerguer, apoiando-se nos próprios joelhos. O corpo todo tremia. Encarou-o, a vergonha e o desespero estampados em cada linha de seu rosto envelhecido. Me desculpe, eu
As palavras tropeçavam, desesperadas por sair. Eu sei o que fiz. Fui horrível, egoísta. Eu consegui o que queria. A fama, o dinheiro. Tive tudo o que sonhei. Mas nunca fui feliz, entende? Nunca. Para conseguir eu fiz coisas terríveis. Passei por cima de quem fosse preciso. Fui cruel. E para quê? A idade chegou, a beleza se foi, a fama desapareceu como fumaça e não me sobrou nada. Absolutamente nada. Só isto. Ela fez um gesto vago, abrangendo os escombros da casa, a mala velha a seus pés, sua própria figura decadente. Perdi tudo. E o mais importante, perdi vocês. Ela esperou uma reação, um sinal de abrandamento, uma palavra. Mas o rosto de Ricardo permaneceu uma máscara impenetrável. Ele desviou o olhar por um momento, como se a visão dela fosse insuportável. Não sinto nada pela senhora, disse ele, a voz cortante como gelo. Pena, talvez. Mas não amor, não compaixão. Apenas nada. Vá embora. A assistência social cuidará de tudo. Não quero vê-la. Isabel deu um passo hesitante em sua direção, a mão estendida num último apelo mudo. Mas, Ricardo, meu filho... Ao se mover, ela tropeçou numa pedra solta. Desequilibrou-se e, para não cair, largou a mala velha que segurava. A maleta caiu com um baque surdo no chão de terra e a trava improvisada de barbante arrebentou. A tampa se abriu, derramando seu conteúdo escasso. As poucas roupas dobradas, a caixa de metal com os documentos. E algo mais. Algo pequeno, de lã azul desbotada. Um par de meias de bebê. Rolou para perto dos pés de Ricardo. Ele baixou os olhos, o senho franzido. Viu as pequenas meias claramente feitas à mão, gastas pelo tempo, mas cuidadosamente preservadas. E então, ele congelou. Uma lembrança específica, uma conversa com o pai muitos anos atrás, quando já era um jovem adulto tentando entender as peças soltas de seu passado, veio à tona com uma clareza inesperada. Flávio, com a voz embargada, contara: Eu mandei para ela, filho, logo que ela foi embora. Mandei pelo correio. Aquelas meinhas azuis, ela mesma tinha tricotado para você, quando ainda estava grávida, num raro momento de, não sei, talvez tédio. Mandei na esperança, tola, eu sei, de que aquilo amolecesse o coração dela, que ela lembrasse de você, de nós, que ela voltasse. A carta voltara, recusada. As meias, ele nunca soube. Até agora. Ela não as jogara fora. Aquela mulher que o abandonara sem um olhar para trás, que vivera uma vida de glamour superficial enquanto ele e o pai lutavam para sobreviver, ela guardara aquelas pequenas meias azuis por mais de 40 anos. Através de toda a fama, de toda a riqueza, de toda a decadência posterior, ela as mantivera consigo. Ricardo respirou fundo, uma lufada de ar que pareceu dolorosa ao entrar em seus pulmões. O gelo em seus olhos pareceu trincar levemente, não derreter, mas mostrar fissuras. Ele ergueu a cabeça e fez um sinal rápido para um de seus funcionários que observava a cena à distância. Preciso resolver uma coisa. Já volto. Então ele se virou novamente para Isabel, que ainda o olhava com uma expectativa temerosa. Caminhou até o carro de luxo estacionado ali perto, o motorista saindo apressado para abrir a porta traseira. Ricardo a abriu ele mesmo e, sem olhar diretamente para Isabel, disse, a voz agora controlada, quase neutra: Entre, quero lhe mostrar uma coisa. O motor do carro de luxo ganhou vida com um ronco suave, quase inaudível de dentro da cabine acusticamente isolada. Ricardo engatou a marcha e saiu, sem dirigir uma palavra aos funcionários da construtora ou à assistente social que observava, atônita, Isabel entrar no veículo. Ninguém sabia para onde ele a estava levando. Isabel encolheu-se no banco de couro macio, sentindo o contraste absurdo entre o luxo que a cercava e o estado miserável de sua roupa e de sua alma. As lágrimas continuavam a escorrer silenciosamente por seu rosto sujo de poeira e pranto antigo. Chorava pela casa perdida, pela humilhação, pelo passado que a alcançara de forma tão brutal,
mas, sobretudo, chorava na frágil e talvez tola expectativa de um perdão que parecia impossível, inalcançável. O silêncio dentro do carro era pesado, denso, quebrado apenas pelo som quase imperceptível do motor e pela respiração contida de ambos. Ricardo mantinha os olhos fixos na estrada, o perfil duro, indecifrável. Após algum tempo, que pareceu uma eternidade a Isabel, o cenário urbano começou a mudar. As ruas esburacadas e as construções precárias deram lugar a avenidas largas e arborizadas, ladeadas por muros altos e portões imponentes. Chegaram a um bairro nobre, onde o ar parecia mais limpo e o silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo som distante de sistemas de irrigação. Ricardo manobrou o carro por um portão eletrônico que se abriu silenciosamente, revelando uma entrada majestosa. Parou em frente a uma casa espetacular, uma estrutura moderna de 3 andares, com linhas arrojadas, paredes de vidro e uma fachada impecável. Um vasto jardim, meticulosamente cuidado e repleto de flores coloridas, estendia-se pela frente da propriedade, culminando em uma piscina grande de água cristalina que brilhava sob o sol da manhã. Era o tipo de casa que Isabel, em seus sonhos mais ambiciosos de juventude, imaginara para si. Ver aquilo agora naquelas circunstâncias era como sal na ferida aberta. "Vamos", disse Ricardo, a voz neutra, desligando o carro. Isabel hesitou por um instante, intimidada pela opulência e pela incerteza do que a esperava ali. Mas não tinha escolha. Seguiu-o para fora do carro, atravessando o caminho de pedras polidas até a porta principal. A porta se abriu antes mesmo que chegassem, revelando um hall de entrada suntuoso, com piso de mármore reluzente e obras de arte nas paredes. Uma mulher uniformizada limpava discretamente um vaso de cristal num canto. Da cozinha, vinha o aroma de comida sendo preparada e a voz suave de outra empregada. A casa era um santuário de luxo e conforto, um universo à parte da realidade que Isabel conhecera nos últimos anos. Ricardo conduziu-a diretamente a um elevador panorâmico, localizado no centro da casa. As portas se fecharam e eles começaram a subir silenciosamente. Isabel via seu reflexo distorcido no vidro espelhado. Uma figura envelhecida, encurvada, vestida em trapos, ao lado do homem alto, elegante e frio que era seu filho. O coração dela batia descompassado, uma mistura de pavor e uma faísca de esperança que ela mal ousava nomear. Para onde ele a estava levando? Por quê? O elevador parou suavemente no último andar. Saíram para um corredor amplo e silencioso, com um tapete espesso abafando seus passos. Ricardo parou em frente a uma porta de madeira maciça e bateu levemente. "Pai, posso entrar?" chamou ele. Uma voz respondeu de dentro. Uma voz mais velha, um pouco fraca, mas inconfundível para Isabel. "Sim, filho, entre." Era a voz de Flávio. Isabel congelou onde estava, o sangue parecendo gelar em suas veias. Uma mão voou para a boca, abafando um arquejo. Flávio estava ali, naquela casa? Ricardo abriu a porta e entrou. Isabel o seguiu hesitante, como quem entra em terreno sagrado ou minado. O quarto era espaçoso e bem iluminado, com grandes janelas que davam para uma varanda com vista para a cidade. Havia estantes repletas de livros, móveis confortáveis, e perto da janela estava ele, Flávio. Sentado numa cadeira de rodas, um livro aberto no colo. Parecia mais velho, os cabelos completamente brancos, o rosto marcado por rugas profundas. Mas os olhos ainda tinham um brilho de gentileza, embora anuviado por uma sombra de cansaço e dor. Ele ergueu o olhar do livro quando Ricardo entrou. Um sorriso afetuoso formando-se em seus lábios. Mas então seus olhos pousaram em Isabel, parada logo atrás de Ricardo, e o sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de choque e incredulidade. Isabel. O nome saiu num sussurro quase inaudível, carregado de décadas de emoções conflitantes. Isabel sentiu as pernas fraquejarem, apoiou-se no batente da porta, incapaz de dar mais um passo. Flávio. Sua própria voz era um sopro,
um eco fantasmagórico do passado. Um silêncio pesado preencheu o quarto. Flávio baixou o olhar para o livro, depois ergueu-o novamente para ela, uma expressão indecifrável no rosto. Conseguiu esboçar um sorriso mínimo, tingido de uma ironia melancólica. É bom vê-la de que não seja pela televisão. A observação, embora não dita com maldade, atingiu Isabel como um tapa. Ela não soube o que responder. Apenas permaneceu ali, parada, sentindo o peso de 40 anos de abandono e silêncio esmagando-a. Ricardo então deu um passo à frente, quebrando a tensão. Sua voz era controlada, mas havia uma corrente subterrânea de ressentimento que ele não conseguia disfarçar completamente. Meu pai tem dores fortes na coluna, Isabel, explicou ele formalmente. Anos e anos de trabalho pesado, sabe? Carregando peso, ficando em pé horas a fio em 2, às vezes 3 empregos. Tudo para que eu não passasse necessidade, para que eu pudesse estudar e ter uma chance na vida. Ele fez uma pausa, o olhar varrendo o quarto luxuoso antes de se fixar novamente nela. A cadeira de rodas ajuda a aliviar a dor, embora ele ainda consiga andar um pouco. Eu fiz tudo o que podia para honrá-lo, para dar a ele nos seus últimos anos a vida de rei que ele nunca teve. A vida que ele merecia, não fosse por escolhas alheias. O olhar de Ricardo endureceu, tornando-se acusatório. Enquanto a senhora brilhava nas capas de revistas e nas telas, enquanto construía sua fortuna e sua fama, esqueceu completamente que tinha deixado para trás um filho. Esqueceu dele. Apontou discretamente para Flávio. Poderia ter mandado uma pensão, não precisava ser muito. Poderia ter escrito uma carta, um cartão postal. Poderia ter feito uma ligação anônima, só para saber se estávamos vivos. Poderia ter tentado uma visita discreta, uma vez que fosse em 40 anos. Mas não fez nada. Escolheu o silêncio, o esquecimento. Como se nunca tivéssemos existido. Ele deu um passo em direção a ela, a voz baixando para um tom gélido e cortante. Então me diga, Isabel, olhe para ele, olhe para mim, e me diga, por que você acha que eu deveria lhe perdoar? Por que ele deveria sequer olhar na sua cara? As palavras de Ricardo caíram sobre Isabel como marteladas. Cada acusação era verdadeira, irrefutável. Não havia defesa, não havia desculpa. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pela sua vergonha avassaladora. Ela baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar de Ricardo ou de Flávio. As lágrimas voltaram a escorrer, silenciosas e inúteis. Você tem razão, conseguiu murmurar, a voz embargada pela culpa. Não há perdão para mim, eu não mereço perdão nenhum. Ergueu os olhos marejados para Flávio uma última vez. Viu a dor antiga misturada a uma sombra de pena, compaixão. Não ousou interpretar. Me perdoe, Flávio, sussurrou ela, sabendo que as palavras eram vãs. Mesmo sem merecer, me perdoe. Sem esperar resposta, virou-se e saiu do quarto, os ombros curvados sob um peso invisível, os olhos fixos no chão como se procurasse um buraco para se esconder. Ouviu Ricardo dizer algo baixo para Flávio, antes de segui-la para fora. A descida no elevador e a caminhada pela casa luxuosa foram feitas em silêncio absoluto. De volta ao carro, o trajeto de retorno ao local da demolição foi igualmente mudo. Isabel não chorava mais. Sentia-se esvaziada, oca. O vislumbre da vida que poderia ter tido, a confrontação com o passado e a rejeição de seu próprio filho haviam quebrado algo dentro dela de forma irremediável. Quando chegaram de volta ao terreno agora quase limpo, a assistente social, Cláudia, estava esperando, o rosto vermelho de raiva e preocupação. Doutor Ricardo, onde o senhor a levou? Isso é completamente irregular. Eu sou a responsável, não pode simplesmente desaparecer com ela assim, sem meu consentimento. Ricardo saiu do carro e entregou Isabel a ela sem dizer uma palavra, ignorando a repreensão. Cláudia, ainda resmungando sobre procedimentos e responsabilidades, conduziu Isabel, dócil e apática, para o carro da assistência social que a levaria ao asilo público. Ao entrar no carro, Isabel não olhou para trás. Ricardo observou o veículo se afastar.
a expressão ainda fechada. Viu a figura de Isabel encolhida no banco traseiro, olhando para o próprio colo, antes que o carro virasse a esquina e desaparecesse. Ele permaneceu ali por um momento, observando a poeira assentar sobre os restos da demolição. Depois, dispensou sua equipe. Bom trabalho hoje, pessoal. Nos encontramos aqui amanhã para continuar a limpeza. Os dias seguintes se arrastaram. A limpeza do terreno progredia rapidamente sob a supervisão eficiente de Ricardo. Em casa, no conforto do quarto ensolarado, Flávio conversava com o filho. Aquilo que ela fez não tem nome, Ricardo. Foi de uma crueldade sem tamanho, disse Flávio, olhando para a foto do neto que ficava na mesinha de cabeceira. Mas eu vi algo nos olhos dela, filho. Arrependimento. Um arrependimento profundo e devastador. Acredito que a ganância, a ambição desmedida, a cegaram completamente naquela época. Ela se perdeu. Ricardo, sentado numa poltrona próxima, mantinha a expressão fechada. Arrependimento não muda o passado, pai. Não apaga as décadas de dor e dificuldade que o senhor passou, que nós passamos. Não apaga, concordou Flávio, suspirando. Tem toda a razão. Mas talvez, e é só um talvez, perdoar faça mais bem ao seu coração, que está tão cheio dessa mágoa compreensível, do que faria a ela. Libertar-se desse peso, talvez seja um presente que você dá a si mesmo, não a ela. Pense nisso. Ricardo não respondeu, mas as palavras do pai ecoaram em sua mente nos dias que se seguiram, enquanto ele continuava a monitorar a limpeza final do terreno onde o barraco de Isabel existira. Era um final de tarde, o sol já baixo no horizonte, quando ele caminhava entre as últimas pilhas de entulho que seriam removidas no dia seguinte. Algo pequeno e branco no meio dos tijolos quebrados e da poeira chamou sua atenção. Ele se abaixou, curioso. Não era lixo comum. Era uma fotografia. Estava virada para baixo, as bordas sujas e ligeiramente amassadas. Ricardo pegou-a com cuidado, limpando a poeira com o polegar. Virou-a e prendeu a respiração. Era ele. Um menino pequeno, de talvez 5 ou 6 anos, sorrindo abertamente para algo fora do quadro. Ao seu lado, agachado, estava Flávio, visivelmente mais jovem, também sorrindo, mas olhando para o lado, como se não percebesse que estava sendo fotografado. Parecia um momento espontâneo, talvez num parque ou num piquenique. Uma imagem de felicidade simples e genuína entre pai e filho. Uma imagem que ela, Isabel, de alguma forma, possuíra e guardara em meio à miséria de seus últimos dias. Ricardo ficou olhando para a foto desbotada, uma tempestade de emoções conflitantes agitando-se dentro dele. Confusão, raiva, uma pontada de algo que poderia ser dor, ou talvez outra coisa. Por quê? Por que ela guardaria justamente aquela foto? O que aquilo significava? Mas por que ela teria uma foto dessas? A pergunta pairou no ar poeirento, sem resposta. Ao final do expediente, dispensou o motorista. Dirigiu ele mesmo, o carro de luxo deslizando pelas ruas em direção a um bairro modesto, muito diferente daquele onde morava. Parou em frente ao asilo público para onde Isabel fora levada. O prédio era simples, a pintura das paredes descascada em vários pontos, as grades das janelas mostrando sinais de ferrugem. Um cheiro sutil de desinfetante e comida cozida pairava no ar. Não era um lugar de abandono total, mas a necessidade de reformas e de mais recursos era evidente. Entrou, sentindo os olhares curiosos de alguns idosos sentados em cadeiras de plástico no corredor. Perguntou por Isabel Antunes na pequena recepção improvisada. Uma enfermeira de ar cansado indicou uma sala de convivência nos fundos. Ricardo caminhou até lá, o coração estranhamente apertado. Encontrou-a sentada perto de uma janela, olhando para o pequeno jardim descuidado lá fora. Usava um vestido simples, fornecido pela instituição, e parecia ainda menor, mais frágil do que no dia da demolição. Quando ela se virou e o viu parado ali, seus olhos se arregalaram em surpresa genuína, talvez um pouco de apreensão. Ricardo! A voz dela era baixa, hesitante. Ele se aproximou sem rodeios, tirou a fotografia do bolso interno do paletó e estendeu-a para ela. Encontrei isto nos escombros do...
do lugar onde a senhora morava. Por quê? Por que a senhora tinha esta foto? Isabel pegou a fotografia com mãos trêmulas. Seus dedos traçaram a imagem do pequeno Ricardo, do jovem Flávio. Lágrimas brotaram instantaneamente em seus olhos, mas não eram as lágrimas de desespero do outro dia. Eram lágrimas de uma tristeza antiga, profunda. Ela ergueu o olhar para ele, um olhar nu, desprovido de qualquer artifício. Quando a vida começou a melhorar para mim, começou ela, a voz embargada. Quando o dinheiro começou a entrar, eu contratei detetives particulares, algumas vezes, ao longo dos anos. Confessou, baixando os olhos novamente para a foto. Eu precisava saber como vocês estavam, se estavam bem. Eles me traziam fotos, relatórios. Eu via você crescendo, Flávio lutando. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Eu sentia tanta saudade, uma saudade que doía fisicamente, mas eu estava cega pela fama, pelo dinheiro, pela vida que eu achava que queria. Ela respirou fundo, lutando contra a emoção. Pensei tantas vezes em aparecer, em mandar uma carta, um presente, em tentar me aproximar. Mas eu tinha vergonha. Vergonha do que eu tinha feito, vergonha de não ser mais a pessoa que Flávio amou, vergonha de encarar o filho que abandonei. O medo e a culpa eram maiores. Deixei o tempo passar, sempre adiando, sempre achando que não era a hora certa, que vocês me odiariam. E esse foi meu maior erro, Ricardo, o maior de todos, não ter tido a coragem de enfrentar meu passado. Ricardo ouviu a confissão em silêncio, o coração tumultuado. As palavras dela soavam sinceras, a dor em seus olhos parecia real. Mas poderiam ser apenas mais uma atuação. A atriz que um dia fora, usando suas habilidades para manipular? Ou era a verdade nua e crua de uma mulher quebrada pelo arrependimento? A fotografia em suas mãos parecia pesar uma tonelada. Olhou para o rosto envelhecido de Isabel, para as lágrimas silenciosas que ainda corriam. Não sabia mais o que pensar, o que sentir. A raiva que o consumira por tanto tempo parecia vacilar, dando lugar a uma confusão desconcertante. Sem dizer mais nada, deu meia volta e saiu do asilo, deixando Isabel com a fotografia e com suas memórias dolorosas. Naquela noite, em sua casa confortável, Ricardo procurou o pai. Encontrou Flávio na biblioteca, lendo tranquilamente. Sentou-se diante dele e, após um momento de hesitação, contou sobre a visita ao asilo, sobre a explicação de Isabel para a fotografia. Estendeu a foto para Flávio. Flávio pegou a imagem com cuidado, um sorriso melancólico tocando seus lábios, enquanto observava a si mesmo e ao filho naqueles tempos mais simples e difíceis. Ouviu o relato de Ricardo em silêncio. Quando o filho terminou, Flávio devolveu a foto com gentileza. "Eu já a perdoei há muito tempo, Ricardo", disse ele, a voz suave, mas firme. "Perdoei no instante em que segurei você nos braços pela primeira vez. Mesmo sem querer, mesmo sem saber, ela me deu o maior presente que um homem pode sonhar. Um filho. O resto, as mágoas, a dureza da vida. Isso faz parte da jornada. Mas o perdão, pelo menos o meu, ela já tem." Ele olhou nos olhos do filho com seriedade. "Ela não pode mais te fazer mal, Ricardo. Não tem mais esse poder sobre você, a menos que você permita. O que aconteceu, aconteceu. A decisão agora é sua. O que você precisa fazer para seguir em frente? Para curar o seu coração, pense nisso." As palavras de Flávio ecoaram na mente de Ricardo nos dias que se seguiram. Ele olhava para a fotografia, lembrava-se da confissão embargada de Isabel, pesava as décadas de ausência contra aquele pequeno pedaço de papel que sugeria uma ligação nunca totalmente rompida. O perdão. Flávio o oferecera facilmente, despido de ressentimentos. Mas para Ricardo era mais complexo. Perdoar significava o quê? Esquecer? Absolver? Ou apenas libertar-se? Com o que seu pai chamou de o poder do perdão em suas mãos, Ricardo passou dias pensativo, dividido. A imagem da mãe, frágil e arrependida no ambiente desolador do asilo público, voltava à sua mente com frequência. Até que, numa tarde qualquer, tomou uma decisão.
voltou ao asilo. Isabel estava na mesma sala de convivência. Ao vê-lo entrar novamente, a surpresa em seu rosto foi ainda maior que da primeira vez. Ela se levantou, hesitante. Ricardo, aconteceu alguma coisa? Ricardo parou diante dela, a expressão séria, mas talvez um pouco menos dura. Vim buscá-la, disse ele simplesmente. Vou levá-la para um lugar melhor. Não pode ficar aqui. Isabel levou as mãos à boca, os olhos arregalados em choque. Um lugar melhor? Mas por quê? Eu não... Não importa, interrompeu Ricardo, a voz firme. Apenas venha. A compreensão lenta do que ele estava oferecendo atingiu Isabel. Seus joelhos fraquejaram e ela teve que se apoiar numa cadeira. Então, as lágrimas vieram, não de tristeza ou culpa, mas de uma gratidão avassaladora, de um alívio que ela jamais pensou sentir novamente. Mas eu não mereço... Ricardo, eu não mereço isso, soluçava ela, incapaz de conter a emoção. Isso é mais do que eu jamais poderia sonhar ou pedir. Obrigada. Do fundo da minha alma, obrigada. Ricardo ajudou a arrumar suas poucas coisas e conduziu-a para fora do prédio simples. Desta vez, o destino foi uma instituição muito diferente. Uma clínica de repouso elegante, localizada num bairro tranquilo e arborizado, conhecida por acolher pessoas da alta sociedade. O lugar era impecável, com jardins bem cuidados, quartos confortáveis e individuais, e uma equipe atenciosa. Assim que chegou, Isabel recebeu roupas novas e confortáveis, um enxoval completo. Havia uma programação diária de atividades, fisioterapia, terapia ocupacional, aulas de arte, música ao vivo, palestras. As refeições eram deliciosas, elaboradas por nutricionistas, servidas num refeitório elegante, onde os outros residentes, todos idosos bem cuidados e de aparência tranquila, foram gentis e amigáveis. Era um mundo de conforto e dignidade que Isabel pensou ter perdido para sempre. A cada visita de Ricardo nos dias seguintes, ela o agradecia profusamente, os olhos ainda marejados de uma gratidão quase incrédula. Alguns dias depois dessa mudança, Ricardo voltou a visitá-la. Há mais uma coisa, disse ele um pouco hesitante. Gostaria de lhe apresentar minha família. Levou-a para sua casa. A mesma casa imponente que ela visitara sob circunstâncias tão diferentes. Desta vez, porém, a atmosfera era outra. Ana, a esposa de Ricardo, recebeu-a com um sorriso caloroso e acolhedor, sem traço de julgamento. E então vieram os netos, 3 crianças, um rapaz adolescente e 2 meninas mais novas, que a olharam com curiosidade, mas sem hostilidade. Isabel ficou maravilhada ao ver a família linda e feliz que seu filho construíra. O amor e a harmonia naquela casa eram palpáveis. Flávio, presente na sala, observava tudo com um brilho nos olhos, feliz não por Isabel, mas por ver o filho dando passos importantes para curar as próprias feridas. Para Ricardo, o processo não era simples. A mágoa acumulada por 40 anos não desaparecia magicamente. Havia momentos em que a velha raiva borbulhava, em que a lembrança do abandono o feria. Mas ele se esforçava conscientemente para lidar com esses sentimentos, para não deixar que o ódio o consumisse novamente. Aos poucos, começou a ver Isabel não como o monstro egoísta de sua infância, mas como uma pessoa falha, profundamente falha, que cometera erros terríveis movida por sonhos equivocados, e que agora carregava o peso de um arrependimento genuíno. A tristeza constante no olhar dela, uma sombra que nem o conforto do novo lar conseguia apagar, era prova disso. Ela sabia que os 40 anos perdidos eram irrecuperáveis, mas agarrava-se àquela segunda chance com humildade. Em nenhum momento, desde que se reencontraram, ela pediu dinheiro, luxo ou qualquer coisa material. Tudo o que parecia querer era a possibilidade de estar perto, de fazer parte, mesmo que à margem. 1 ano se passou assim. As visitas tornaram-se rotina. A relação entre Ricardo e Isabel tornou-se mais próxima, mais natural. Um dia, ao se despedir após uma visita em que conversaram sobre os netos,
A palavra escapou quase sem querer. Bom, preciso ir agora. Até a próxima, mãe. Ele parou surpreso consigo mesmo. Isabel prendeu a respiração, os olhos brilhando intensamente. Ricardo não se corrigiu. Um pequeno passo, mas gigantesco em significado. Ele passou a sentir com uma certeza crescente que o arrependimento dela era real, que a mulher sentada à sua frente era muito diferente da jovem ambiciosa que partira décadas atrás. Finalmente, sentiu que era hora. Conversou longamente com Ana, com seus filhos e, claro, com Flávio. Tenho pensado, começou ele hesitante. Ela está sozinha naquele lugar, por melhor que seja. Nós temos espaço, temos condições. O que vocês achariam de trazer a Isabel, minha mãe, para morar conosco? Houve um momento de silêncio enquanto todos processavam a ideia. Flávio sorriu, um sorriso de profunda aprovação. Ana, com sua generosidade característica, concordou suavemente. Os filhos, já acostumados com as visitas da avó recém-descoberta, também aceitaram. Havia um consenso. Quando Ricardo deu a notícia a Isabel, a reação dela foi de pura incredulidade, seguida por um choro convulsivo de felicidade. Morar com vocês? Na sua casa? Com meus netos? Oh, Ricardo, Ana, Flávio. Ela mal conseguia falar entre os soluços. Isso é mais do que eu mereço. Muito mais. Obrigada. Obrigada. E assim, Isabel, a ex-atriz famosa que conhecera o auge da glória e a profundidade da miséria, mudou-se para a casa do filho que abandonara. Os primeiros tempos foram de adaptação, mas a dinâmica familiar a acolheu. Isabel encontrou uma felicidade que jamais conhecera antes. Não vinha da riqueza ou do luxo que agora a cercavam novamente, embora de forma diferente. Vinha de observar seus netos correndo pela casa, rindo alto. Vinha de ouvir as conversas tranquilas entre Ricardo e Ana no final do dia. Vinha de sentar-se perto de Flávio, não mais como amantes de um passado distante, mas como companheiros de uma jornada tortuosa que, de alguma forma, os trouxera até ali. Assistindo àquela tapeçaria de vida familiar se desenrolar ao seu redor, Isabel finalmente compreendeu, com uma clareza que só a dor e o arrependimento poderiam trazer, que uma família feliz, unida pelo perdão e pelo amor, era um bem infinitamente mais valioso do que todo o dinheiro e toda a fama que um dia possuíra.